E o presidente Lula voltou a criticar a atitude de Donald Trump pela aplicação do tarifaço ao Brasil. Vamos acompanhar? Quando ele avisou, numa carta que ele não mandou para mim, ele publicou no portal dele. Ele disse que era preciso aumentar a taxa porque os Estados Unidos tinham déficit. Ou seja, a gente lucrava com o nosso comércio. Eles ganhavam menos e nós ganhávamos mais. O que é uma mentira. No comércio Brasil-Estados Unidos, o ano passado, foi 87 bilhões de dólares, dos quais eles venderam 47 bilhões e nós vendemos 40. Ô Fábio Piperno, o presidente Lula tem sido muito pressionado pela sociedade, até por alguns aliados, etc., a sentar a uma mesa com o presidente Donald Trump e negociar, mesmo sabendo que isso poderia resultar numa imagem de humilhação, como já aconteceu com outros presidentes e líderes mundiais que recentemente resolveram entrar na mesma sala que o Donald Trump. Mas ele não só não faz isso, como mantém um tom crítico às falas de Donald Trump, às alegações norte-americanas que levaram ao nosso tarifaço. Como é que você avalia essa estratégia? Uma série de coisas. Primeiro é assim, ele está disposto a negociar. Aliás, o ministro Haddad, inclusive, ontem tinha reunião marcada aí com o seu homólogo que acabou desmarcando. Então, por mais que o governo brasileiro reclame muito de tudo isso, e por mais que o presidente Lula não morra de amores pelo presidente Trump, isso é evidente, também, em momento algum, o Brasil fechou a porta para essa negociação. O presidente Lula, ele fala a verdade quando diz que aquela primeira carta mencionava essa questão de um suposto déficit americano com o Brasil. Houve um erro naquele texto, tem razão, ou desinformação. E é óbvio que o presidente Lula vai usar isso também, muitas vezes, nesses seus discursos. O erro está lá. O que nos estranhou muito ao sair o tarifaço exatamente por isso, porque os Estados Unidos é superavitário em relação ao Brasil nas exportações. Sim, a impressão é que aquilo foi feito a toque de caixa, lá de qualquer jeito, para dar uma enquadrada no Brasil, e saiu aquele erro grotesco. Como também está errado esse número que o presidente Lula falou do déficit brasileiro no ano passado. Ele fala em 47, 40 e não foi. Na verdade, o déficit do Brasil com os Estados Unidos no ano passado foi em torno aí de 300, 400 milhões de dólares. Foi até um déficit pequenininho. O desse ano já cresceu. Até o fim de julho, se eu não estou enganado, de junho, desculpe, números do primeiro semestre, o Brasil já tinha um déficit de 2 bilhões e alguma coisa de dólares. Na verdade, o Brasil exportou um pouco mais, foram 4, 5% a mais, e importou 12% também a mais do que o ano passado. Fala, Gani. Olha só, ele tem todo o direito de reclamar, todos os países do mundo estão reclamando, né, das tarifas do Donald Trump. Eu também reclamo, acho que não é uma boa para o mundo, não é uma boa para os Estados Unidos. Agora, uma coisa é como você faz essa reclamação, né? Eu gosto muito mais da postura do vice-presidente da República, do Geraldo Alckmin, algo mais comedido, mais pragmático do que esse tipo de declaração. Eu acho que isso só leva à provocação, eleva o tom e ele deve buscar, sim, o canal da negociação. Mesmo que haja o risco da humilhação, mas ele tem que defender os interesses do povo brasileiro. Ou seja, a humilhação é um risco que o presidente tem que assumir em defesa dos nossos interesses. Agora, 5h48, aquele último intervalo para você que nos acompanha pela rádio. Até já. Nas outras plataformas continuamos ao vivo. Ô Bruno Musa, você entende que essas falas elas atrapalhem ainda mais o processo ou são inócuas? As duas coisas. Ela é inócua como resultado e ela atrapalha ainda mais o processo. De novo, gerenciamento de risco que a gente tem falado tanto aqui. E nós batermos na tecla o tempo todo, olha, o Brasil é superavitário com relação aos Estados Unidos. Isso é fato, é claro. É um número, não tem como você relativizar esse tipo de coisa. Mas também já fica claro que esse tipo de argumento não é o que levará à redução das tarifas. Até quando nós vamos bater nisso? Imaginemos que você esteja na tua empresa e você está com um problema lá. E você acha que o problema para solucionar é o caminho A. Só que aquele caminho não está te levando a absolutamente nada. Você vai ficar batendo nessa tecla até você quebrar?
até realmente a tua empresa não ter mais R$1 em caixa e fechar, ou você vai tentar outros meios? Então, não adianta ficarmos nos vitimizando. Está muito claro que aquela informação, como o Piperno falou, realmente foi errada por parte do governo americano. Está claro que o Brasil não tem déficit com relação aos Estados Unidos, ou melhor, não tem superávit com relação aos Estados Unidos, portanto, naquele argumento seria derrubado facilmente, mas o problema não está aí. O problema já está muito mais a fundo, como a gente vem falando aqui diariamente. Portanto, é inócua e não traz resultado algum. Arremate, seu Zé. Pois é muito estranho. A gente fala de negociação, é lado a lado, né? E não está tendo esse tipo de negociação porque não existem argumentos. A coisa está travada e o governo fala abriu, não abriu, não destravou. A única possibilidade é incluir entre as exceções o café, a carne e talvez o aço. Nada mais. Isso já está colocado. E eu posso te dizer, porque me perguntam muito pelas ruas, um temor dos Estados Unidos. Já está transformando aqui o Brasil numa espécie de... será que eles vão invadir a Amazônia? Será que eles vão invadir, colocar tanques aqui no Brasil? Olha, se existem pessoas se perguntando isso, é porque está transmitindo uma insegurança muito grande. Então, eu acho que está na hora mesmo, como o Alan falou, mesmo com a possibilidade da humilhação, daquela tradicional chamada, né? É preciso abrir e colocar transparente, porque as pessoas estão imaginando coisas. E isso está transmitindo uma insegurança para o país, inclusive sobre a possibilidade de conflito armado. Algumas pessoas estão estranhamente me perguntando isso. Até agora o debate é econômico, né? Então é preciso que, de alguma maneira, Lula converse com o Trump e não mande a carta. A carta é aquela história, passa lá em casa para tomar um uísque, mas não dá o endereço, tem marca-data, né? Quem nunca? Muito bom, Zé.